Dizem que há estradas que não levam só de um lugar a outro, mas também carregam a gente para dentro de si mesmo. Foi numa dessas, perdida entre as curvas poeirentas do interior de Goiás, que um homem simples, chamado João Arlindo, viu sua vida se dividir em duas metades. Antes e depois daquela viagem. Era começo de tarde, o sol queimando o asfalto rachado e o vento quente soprando o cheiro de terra vermelha. O rádio velho chiava uma moda antiga, enquanto o caminhão gemia por dentro, pesado de carga e de pensamentos. João era um desses homens que aprenderam mais com a estrada do que com a escola. Levava no peito uma saudade que não dizia o nome. E nos olhos, o cansaço de quem já viu muita curva e pouca chegada. Naquele dia, ele pegou um caminho diferente, um atalho que juravam ser mais curto. E foi ali que tudo começou. Não houve relâmpago nem aparição, só um silêncio diferente, como se o tempo tivesse diminuído o passo para escutar o barulho do motor. O que João viveu naquela estrada ninguém soube direito. Alguns dizem que ele encontrou algo que o fez mudar para sempre. Outros juram que ele perdeu algo que não dava para ver. Mas o certo é que, quando voltou, já não era o mesmo homem. E é dessa viagem, e do que ela fez dentro dele, que esta história vai falar. Antes da gente seguir, me conta aqui nos comentários, de que cidade você está assistindo esse vídeo? Quero saber de onde vem esse Brasil que ainda escuta as histórias do coração. O interior de Goiás. Em meados dos anos 1970, era um retrato vivo do Brasil que caminhava devagar, no ritmo do galope e do chiado do fogão a lenha. As estradas de chão cortavam o cerrado como cicatrizes antigas, e cada curva escondia um pedaço de história que o tempo tentava esquecer. João Arlindo era caminhoneiro desde moço. Filho de lavrador, aprendeu cedo que a vida na roça não perdoa preguiça. Herdara do pai o gosto pelo trabalho duro, e da mãe o hábito de conversar com Deus nas madrugadas. O caminhão era sua casa e confidente. No banco do carona, o chapéu surrado e um retrato amarelado da esposa, Dona Eulália, que o esperava no rancho em Morrinhos. Há semanas, ele rodava levando sacas de arroz entre fazendas e povoados. Naquela sexta-feira, o destino era uma entrega simples, coisa de poucas horas. Mas a estrada tinha outros planos. O tempo começou a fechar, o vento virou, e o cheiro de chuva veio pesado. João olhou para o horizonte e viu um atalho que cortava por dentro do mato. Uma velha estrada que ninguém usava mais. Dá para economizar uns bons quilômetros, pensou. E virou o volante sem imaginar que, ao entrar naquela estrada, deixava para trás o homem que era, e nascia ali um outro, que ele mesmo ainda não conhecia. O motor do caminhão roncava grosso, engolindo o silêncio da tarde. O céu se encobria devagar, numa mistura de poeira e nuvem. João Arlindo seguia firme, com o braço esquerdo apoiado na janela e os olhos atentos ao chão de terra batida. A estrada nova parecia promissora, reta, larga, quase deserta. Só o som das pedras batendo nos pneus e o eco distante de um galope que vinha do nada. No rádio, uma moda sertaneja falhava entre chiados. João cantarolava baixinho, distraído, até que percebeu algo estranho. As cercas que antes margeavam o caminho tinham sumido. Nenhum rancho, nenhuma alma viva, nenhum cachorro para anunciar presença. Só o cerrado espesso dos dois lados, com árvores retorcidas que pareciam vigiar a passagem. Ele reduziu a marcha, acendeu o farol mesmo sendo dia. O vento trazia um cheiro forte de terra molhada, embora nenhuma gota tivesse caído. Estranho, murmurou como quem fala para si. A estrada, antes firme, começou a se estreitar. As marcas de pneu sumiram. O chão, agora úmido, deixava o caminhão escorregar de leve. E foi nesse trecho que João viu pela primeira vez uma figura à beira da estrada. Uma mulher. Estava parada, de vestido branco e lenço azul na cabeça, olhando para o chão. Tinha nas mãos um ramo de flores secas. João diminuiu. O instinto mandava seguir, mas o coração teimoso apertou. Parou o caminhão uns metros adiante e desceu. O vento cessou, e o barulho do motor calado fez o mundo parecer suspenso. Olhou para trás, e não havia mais ninguém. Por um instante pensou estar cansado demais. Passara noites dormindo mal, cabeça cheia de lembranças da esposa doente. Talvez fosse só coisa da mente. Voltou para o caminhão, engatou a marcha e seguiu. Mas algo dentro dele já tinha mudado. O caminho agora parecia mais longo. O relógio marcava as mesmas horas, mas o sol não andava. O horizonte ficava parado, como se a estrada rodasse em volta dele. Foi então que, no meio do nada, João ouviu uma voz, fraca como um sussurro. Não volte pelo mesmo caminho. Ele olhou ao redor. Nada. O rádio tinha parado de funcionar.
O ponteiro de combustível tremia, os faróis piscavam. A estrada seguia. João respirou fundo e continuou, tentando afastar o medo com lembranças boas. Pensou em Dona Eulália, no cheiro do café fresco, no sorriso dela chamando-o de meu caminhoneiro teimoso. Era por ela que ele rodava o mundo. Era para ela que ele prometera voltar. Mas o caminho parecia brincar com sua esperança. As árvores agora eram outras. Um campo de flores brancas apareceu à esquerda, onde antes só havia mato seco. As nuvens se abriram e uma luz suave caiu sobre a estrada. Por um instante, João sentiu uma paz que há tempos não conhecia. Parou o caminhão, desligou o motor e desceu. O ar estava morno, perfumado. As flores se moviam sem vento. No meio do campo, uma cruz de madeira simples, sem nome, sem data. João ajoelhou, sem saber por quê. Talvez fosse o cansaço, talvez a lembrança de alguém que partiu, mas uma lágrima escorreu. E ele percebeu que há dores que a gente carrega sem saber o peso. Ficou ali por alguns minutos, em silêncio. Quando voltou para o caminhão, o relógio do painel marcava um horário impossível. 3 horas antes de ele ter entrado na estrada. Ligou o motor e seguiu. A chuva finalmente caiu, fina, constante, como se lavasse o mundo. E pela primeira vez em muitos anos, João sentiu vontade de rezar. Não pediu nada, só agradeceu, sem saber exatamente por quê. Naquele instante ele ainda não sabia, mas aquela estrada, que não estava em nenhum mapa, não tinha sido feita para levá-lo a lugar nenhum, e sim para fazê-lo encontrar o que havia perdido dentro dele mesmo. A chuva engrossou, lavando o para-brisa com força. O som das gotas batendo na lataria misturava-se ao compasso lento do motor. A estrada, que antes parecia firme, agora era um tapete de lama, e o caminhão balançava pesado, gemendo a cada curva. João Arlindo apertava o volante com força, os olhos tentando achar um ponto fixo na neblina. Rodou por mais de meia hora sem ver viva alma, nem um rancho, nem uma cerca, nem o rastro de outro pneu. Parecia rodar num sonho antigo, preso entre o antes e o depois. Quando já pensava em parar no meio do caminho, viu uma luz fraca piscando ao longe. Um casebre de madeira quase escondido pelas árvores, com fumaça saindo pela chaminé. O coração aliviou. Era abrigo. Encostou o caminhão na beira da estrada e desceu sob a chuva. O barro colava nas botas. O vento frio cortava o rosto. Bateu na porta. Ninguém respondeu. Empurrou de leve e a madeira rangeu. Lá dentro, uma lamparina acesa sobre a mesa. Um fogão de lenha ainda quente e cheiro de café fresco. "Tem alguém aí?" perguntou. O silêncio respondeu, mas a casa parecia viva. Uma toalha dobrada na cadeira, uma xícara pela metade, um retrato antigo na parede. No retrato, um homem com o mesmo tipo de chapéu que João usava, e ao lado dele, uma mulher de lenço azul na cabeça, a mesma que ele jurava ter visto na estrada. O caminhoneiro sentou-se devagar, o coração disparado. Sentiu o corpo cansado, os ombros pesados, e ficou ali ouvindo o som da chuva batendo no telhado. Por instinto pegou o bule, encheu uma xícara e bebeu. O café estava quente, forte, feito há pouco. Era como se alguém soubesse que ele ia chegar. De repente, a lamparina oscilou e o vento soprou pela fresta da janela. Uma folha de papel caiu da parede, pousando aos pés de João. Ele abaixou e leu, com a luz tremendo nas letras apagadas. Promessa feita, promessa cumprida. O caminho se fecha para quem foge do que é seu. O frio subiu pela espinha. Dobrou o papel e guardou no bolso. Olhou novamente para o retrato. O homem tinha os mesmos olhos que ele via no espelho, cansados, fundos, mas firmes. Sentiu algo dentro de si despertar. Um pressentimento, uma lembrança antiga. Talvez o pai, talvez o avô. Alguém de quem herdara mais do que o sangue. Levantou-se, foi até a porta e olhou para fora. A chuva tinha virado garoa e a luz do entardecer voltava devagar. Pensou em seguir viagem, mas o caminhão parecia mais pesado. Quando girou a chave, o motor não respondeu. Tentou de novo. Nada. Foi então que percebeu o detalhe. As rodas estavam cobertas de barro até a metade, como se o caminhão não quisesse mais sair dali. Sentou-se no degrau da porta e ficou observando a chuva cair. O tempo parecia ter parado. Ali, sozinho, João começou a lembrar das coisas que deixara pelo caminho. Os aniversários perdidos, as promessas não cumpridas, o abraço da esposa pedindo para ele ficar mais tempo em casa. A estrada que sempre fora sua companheira, agora o fazia enxergar o que ele fugia de ver. Pegou o retrato da parede e olhou de novo. A mulher de lenço azul parecia sorrir. Por um instante, sentiu um calor suave percorrer o peito,
uma paz que há muito não sentia. E entendeu. Aquela casa, aquela estrada, aquele silêncio, tudo aquilo era um espelho. O relógio no painel que ele via da janela começou a andar de novo. As horas voltavam ao ritmo normal. João respirou fundo, enxugou o rosto com o lenço e se levantou. Tá certo. Já entendi, murmurou. Saiu da casa, olhou para o céu e viu o primeiro traço de sol rompendo as nuvens. Quando voltou para o caminhão e girou a chave, o motor pegou de primeira. A estrada o esperava. Mas agora ele sabia. O que precisava encontrar não estava no destino, e sim no caminho. O motor roncava suave, como se também tivesse descansado. A estrada, antes enevoada e lamacenta, agora se abria em tons de dourado, iluminada pelo sol que nascia no horizonte. João Arlindo seguia devagar, sentindo o volante leve nas mãos, o coração batendo calmo. A chuva ficara para trás, e com ela, parte do peso que ele carregava havia anos. O vento entrava pela janela, trazendo o cheiro do cerrado molhado e o canto dos pássaros recomeçando o dia. João olhou pelo retrovisor e viu pela última vez a velha estrada desaparecendo atrás de si. Como se nunca tivesse existido. Ele sabia que não adiantava procurar explicação. A vida, às vezes, não quer ser entendida, só sentida. Rodou por horas. Passou por povoados pequenos, viu gente na lida, crianças correndo na beira da estrada. Tudo parecia igual, mas diferente. O mundo continuava o mesmo, só ele é que tinha mudado por dentro. No meio do caminho, parou num posto simples para abastecer. O frentista, um rapaz de boné desbotado, limpou o para-brisa e comentou: "Essa estrada que o senhor veio. Para onde leva mesmo?" João pensou, olhou para a direção de onde viera e respondeu: "Nem sei direito, meu filho. Acho que leva para dentro da gente." O rapaz sorriu sem entender e João riu junto. Tomou um café preto no balcão, olhou o relógio e se espantou. Era o mesmo horário em que tinha saído de casa 2 dias antes, nem 1 minuto a mais. O tempo, de algum jeito, tinha parado para ele. Pagou a conta, subiu no caminhão e seguiu rumo a Morrinhos. A cada quilômetro, o coração batia mais forte. Na mente, o rosto de Dona Eulália voltava nítido. O olhar cansado, o sorriso paciente, as mãos sempre cheirando a sabão e esperança. Fazia semanas que não havia. A doença dela piorava, e ele rodava o país tentando guardar dinheiro para tratamento. Mas agora, algo dentro dele dizia que o tempo das dívidas e do medo tinha acabado. Quando avistou o portão de casa, o sol já se punha. O céu era um quadro pintado de fogo e sombra. O caminhão parou devagar, e João ficou alguns segundos com as mãos no volante, respirando fundo. O cachorro correu do quintal latindo, e o barulho trouxe vida ao silêncio. Dona Eulália estava na varanda, mais fraca, mais magra, mas com o mesmo brilho no olhar. Quando o viu, sorriu como se já soubesse que ele voltaria diferente. "Pensei que a estrada tivesse te levado de vez, homem", disse ela, rindo com a voz mansa. João desceu, foi até ela e segurou as mãos finas. "Levou sim, mas me devolveu outro", respondeu. Entraram, sentaram-se à mesa, e ele contou do seu jeito o que tinha vivido. Falou da estrada que não existia nos mapas, da mulher de lenço azul, da casa no meio do nada, e do bilhete que ainda estava no bolso da camisa. Tirou o papel dobrado e mostrou a ela. Eulália leu devagar. Promessa feita, promessa cumprida. "O caminho se fecha para quem foge do que é seu." Ela o olhou nos olhos e disse: "Então você entendeu, né?" "Entendi. A estrada me levou só para me trazer de volta para o que importa." Ficaram em silêncio por um tempo, só ouvindo o barulho do vento lá fora. João percebeu que a casa tinha o mesmo cheiro da lamparina da cabana. Talvez fosse coincidência, talvez não. Naquela noite, dormiu profundamente pela primeira vez em muitos anos. Sonhou com o campo de flores brancas e a cruz de madeira, mas dessa vez, a mulher de lenço azul sorria para ele, como quem se despede. Quando acordou, o sol entrava pela janela e o coração batia leve. Foi até o caminhão, passou a mão na lataria e agradeceu em voz baixa. Sabia que ainda rodaria muitas estradas, mas nenhuma seria igual àquela. E de vez em quando, nas madrugadas em que o motor ronca sozinho e o mundo parece quieto demais, ele jura ouvir um sussurro vindo do rádio: "Não volte pelo mesmo caminho." E ele sorri, como quem entende o aviso. Porque há caminhos que não existem no mapa, só dentro da alma. E quando a gente volta deles, nunca mais é o mesmo. Dizem que toda estrada tem um destino, mas algumas são feitas só para lembrar a gente de quem somos. João Arlindo voltou à rotina, rodando pelas mesmas rotas de sempre. Mas agora o mundo tinha outra cor. O cheiro da terra, o canto dos pássaros, o aceno de um estranho.
Tudo parecia ter mais sentido. Nunca mais encontrou a estrada antiga, por mais que tentasse. Perguntou nos povoados, olhou mapas, buscou referências. Ninguém jamais ouvira falar de um caminho assim. Mas no fundo ele sabia. Algumas viagens não são para se repetir. E foi assim que entendeu que o verdadeiro milagre não acontece fora da gente, mas dentro. Porque às vezes Deus usa uma estrada deserta, uma chuva inesperada ou uma lembrança esquecida para lembrar o homem do valor da vida que ele tem. João seguiu sua jornada leve, como quem carrega um segredo que não precisa ser explicado. E toda vez que o sol se punha diante do para-brisa, ele sorria em silêncio, certo de que, mesmo longe, estava exatamente onde devia estar. Se essa história te tocou de algum jeito, deixa o like para ajudar o canal a crescer. E se quiser continuar ouvindo contos do nosso Brasil Raiz, se inscreve e vem rodar com a gente na próxima estrada.